Relacionamento com Kanon. Como há muita gente interessada em saber qual é a relação entre mim e Kanon, a partir de agora vou explicar. Comecei a seguir a religião Omoto em 1918, mas, devido a certas circunstâncias, afastei-me durante um período de mais ou menos 5 anos. Em 1923, retornei. Cerca de 6 meses mais tarde, fui procurado por um topógrafo, desejoso de informações sobre a Omoto, que na época se expandia rapidamente. Em meio à conversa, olhando-me fixamente no rosto, perguntou-me se a doutrina tinha alguma ligação com Kanon. Respondi-lhe negativamente, dizendo-lhe que Omoto era shintoísta e Kanon budista. Insistindo no assunto, afirmou o estar vendo à minha direita. Na verdade, como o topógrafo possuía a faculdade da vidência, a sua visão espiritual se abriu naquele momento e ele foi capaz de perceber a presença de Kanon ao meu lado. A seguir, ainda me disse tê-lo visto me acompanhar quando me levantei para ir ao banheiro. Voltou depois junto comigo e permaneceu sentado próximo a mim. Para ter certeza, pedi-lhe mais alguns detalhes, e ele respondeu que a divindade estava de olhos fechados. O rosto e o corpo eram exatamente iguais aos dos desenhos ou esculturas. Após esse nosso primeiro encontro, sempre que o topógrafo pensava em vir à minha casa, Kanon lhe aparecia repentinamente. Ao saber desses fatos, fiquei um pouco intrigado, pois até então jamais havia imaginado me devotar a Kanon. A partir daí, começaram a ocorrer misteriosas, que me levantaram a admitir uma ligação mais íntima entre Kanon e mim. Certo dia, um dos membros da Omoto disse ter visto uma espécie de redemoinho acima da minha cabeça, no centro do qual estava Kanon, trazendo às costas uma cruz. Naquele momento, não me fora possível entender o significado de tão estranha visão. Logo depois, contudo, fui vítima de uma séria perseguição religiosa que me causou enorme sofrimento. Compreendi assim o sentido da vidência. Eu fora colocado no meio de um tufão e deveria enfrentar uma luta bastante renhida. Cerca de 3 meses mais tarde, várias divindades começaram a manifestar-se por meu intermédio, entre elas Izonome, a essência de Kanon. Foi ele quem revelou que eu seria usado como instrumento para realizar a grandiosa missão de salvar a humanidade. Também fiquei sabendo, pelas mensagens recebidas de Izonome, que há 2.600 anos, época do nascimento de Sakyamuni, Kanon havia morado na montanha de Fudaraka, na Índia, onde ensinou o caminho da salvação como Kandisai Bosatsu. Todos esses fatos, a mim revelados, são extremamente peculiares. Vou esclarecê-los, porém, só mais tarde, no tempo adequado. Boa noite, boa sexta-feira. Ele está falando um pouquinho sobre Kanon, né? Porque muita gente não sabe, tem muito messiânico, na verdade, a maioria dos messiânicos não conhece Kanon, não sabe qual é a relação de Meixo Sama com Kanon, né? E Meixo Sama uno ali com Kanon, né? Quando se fala Meixo Sama, Kanon, é como se tivesse a mesma coisa, só que de momentos diferentes, né? Então, Kanon é que faz todas as revelações, que mostra para
para Meixo Sama qual o caminho a ser seguido. Muita gente pergunta, né? E outro dia eu estava explicando, o pessoal fala, né? Jesus e Meixo Sama, né? Jesus, quando veio, ele veio com a missão de tirar os pecados do mundo, né? Ele fala, Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo, tenha piedade de nós. Então ele veio como filho de Deus. Então Jesus veio nesse mundo como filho de Deus, na época que era a era da noite, para tirar os pecados do mundo, tirar os nossos pecados, né? Meixo Sama, quando ele veio neste mundo, estava aqui neste mundo, Deus, Canon, desceu e usou Meixo Sama. Então Meixo Sama, ele não era o filho, ele era o próprio Deus aqui na Terra. Dá para entender isso? Eu estou aqui, de repente Deus resolve me usar. E tudo aquilo que eu faço, não sou eu que estou fazendo, quem está fazendo é Deus. Então o que Meixo Sama estava fazendo, era Deus que estava fazendo, utilizando Meixo Sama. Dá para entender? Não era Meixo Sama, ele homem, que estava fazendo. Era Meixo Sama, usado por Deus, que estava fazendo as coisas. Por isso que ele tem a incumbência de salvar o mundo. Por isso que ele deixou o poder de canalização de Jorei para nós. Entendeu? Porque ele como Deus. Não era ele como homem, era ele como Messias, como Deus. Difícil de entender isso, né? O cérebro tem que parar para entender dessa forma, entendeu? Porque você está aí, de repente, Deus se apoderou de você. E aí tudo que você faz, entendeu? Ele fala em alguns salmos, sou e não sou um homem, sou e não sou um Deus. Entendeu? Porque a partir do momento que ele ficou uno, por isso quando você pega o Evangelho do Céu, né? Aí você tem esse aqui, né? Esse aqui nós já estamos no 3, né? Evangelho do Céu 3. Esse aqui já é comunhão com Deus, por isso que já está falando desses assuntos. O Evangelho do Céu, Reverendo Minoru Nakahashi, ele separou os ensinamentos. Meixo Sama, ao tempo todo, ele estava falando, e o que ele falava era ensinamento, era verdade. Ele estava toda hora escrevendo para jornal, ele estava escrevendo para as revistas, ele estava escrevendo para os cultos. Então eram muitos assuntos, as entrevistas que ele fazia, né? Então juntava aquele monte de gente, e aí o pessoal fazia pergunta e ele ia respondendo. Só que eram assuntos variados, né? É como se você pegar um presidente da República, por exemplo, só para ter uma noção, por exemplo, ele fala de vários assuntos, né? Ele fala de agricultura, ele fala de economia, fala de saúde, fala de segurança. É como se você separasse ao longo de todos aqueles anos que ele foi presidente, tudo que ele falou de agricultura, tudo que ele falou de segurança, tudo que ele falou de saúde, entendeu? Então, o que o Reverendo Minoru Nakahashi fez? Pegou todos esses ensinamentos e foi separando, foi juntando. Então, no Evangelho do Céu 1, iniciação. Iniciação o que é? É a purificação, é a nossa limpeza. A gente não consegue estar uno com Deus se a gente não estiver limpo, se a gente não tiver sabedoria. Então, o primeiro que tem, quando você começa a estudar Evangelho do Céu 1, é para você entender a purificação. Como que a gente faz para poder suportar a purificação, para poder passar pela purificação, para poder limpar o nosso corpo. Quando a gente faz isso, a gente fica mais leve, a gente sobe um pouco. Aquilo que eu estava falando do balão, né? Um balão com muito peso, ele fica preso na terra. Você começa a tirar o peso do balão, ele começa a subir, entendeu?
A gente é a mesma coisa, nosso espírito, ele para se elevar, ele precisa limpar. Então, conforme vai limpando, a gente vai chegando mais próximo do reino do céu, ali da parte divina, entendeu? Então, essa primeira parte. Segunda parte, que é a parte da sabedoria. Então, a ministra Silvia sempre fala, né? Quando você sobe a montanha, quanto mais alto você está na montanha, mais você vê, né? Acabei de viajar agora lá para a África, né? Aí estava aquela neblina, aquelas nuvens, aí de repente aquele sol bonito abre. Por quê? Porque passou das nuvens. Quando passa das nuvens, aí fica limpo. Entendeu? Para a gente é a mesma coisa. Então, conforme vai limpando, você vai ficando mais uno com Deus. E aí você tem mais sabedoria, você consegue pescar as coisas mais fácil, consegue entender mais fácil o que está acontecendo com a pessoa, o que está acontecendo com o mundo, entendeu? Você consegue entender se aquela pessoa está sendo sincera, se está sendo honesta, qual a intenção daquela pessoa, entendeu? O que aquela pessoa está sofrendo, onde você pode ajudar aquele sofrimento daquela pessoa. Então isso é quando você já está tendo sabedoria. Aquela sabedoria do caipira que ele fala, amanhã vai chover. Como é que você sabe? É que as formigas estão tudo correndo ali. Então, você entendeu? Aquela sabedoria que tinha da vovó, sabe? Que hoje em dia a gente perde, né? Porque a gente está com a cabeça muito cheia. É celular, é não sei o que, é televisão, é rádio, é trânsito, né? Então, antigamente se tinha uma certa sabedoria que a gente perdeu. Sabedoria é aquilo que você não adquire estudando. Sabedoria você adquire elevando o seu espírito, né? E aí quando você purificou, limpou, elevou, você começa a ficar, sabe, tô zen, tô ali com Deus ali, você fica mais em comunhão com Deus, entendeu? As coisas acontecem, as coisas simplesmente acontecem. Eu tive essa experiência agora, gente. Eu saí daqui, eu fui para o outro lado do mundo, não conhecia ninguém pessoalmente, conheci pela internet só. Fui lá com a missão de levar a instrução, levar ensinamento para o pessoal lá de Angola, lá da África, Angola, do Congo, Congo Democrático, Congo Francês, entendeu? Fui com essa missão, mas eu fui tranquilo, porque eu estava com ele, você entendeu? Eu fui com ele, eu falei, se não for para ser, que seja feita a sua vontade, que dê errado, entendeu? Se der tudo errado, é porque não é para ser, entendeu? E cheguei lá, e estava tudo muito parado, muito atrasado, por falta de verba, eles não tinham dinheiro para comprar material, para pagar mão de obra, entendeu? Poucos recursos. E aí o pessoal daqui fez doação, e a gente tem um pedacinho de cada um de vocês lá. Cada um de vocês lá tem um pedacinho lá naquele altar. E no final ficou bonitinho, era uma coisa muito feia. Eu falava para eles, gente, isso aqui é muito feio, o Meixo Sama não vai ficar aqui. Se não ficar pronto, o Meixo Sama vai voltar para o Brasil comigo, ele não vai ficar aqui. Eu falava para eles isso, quando eu vi que o tempo estava... Porque eu cheguei lá, eu tinha 15 dias para aquilo ficar pronto. 15 dias. Aí não tinha água, tinha que trazer água, não sei se viram no vídeo, trazer aqueles 35 litros de água, quase 2 garrafões desse aqui na cabeça, mulher trazendo, criança carregando balde d'água, entendeu? Aí não tinha areia, a areia era longe para ir buscar areia, cimento era longe, aí uma hora tinha água, não tinha areia, uma hora tinha água, areia, não tinha cimento, aí tinha água, areia, cimento, não tinha pedreiro, você entendeu? E aquilo ali, dessa forma, mas as coisas iam encaixando. Então você vê que Meixo Sama estava fazendo a coisa acontecer,
não é? Tinha que trocar a moeda, né? Então você sai daqui, você pega o real, você compra dólar, chega lá, você pega o dólar, troca por kwanza, né? Então, se você vai vender, eles te pagam um preço bem menor do que aquele que quando você... Entendeu? Por exemplo, você vai comprar um dólar hoje, eu pago R$6 um dólar. Se eu for vender, eles me dão 5,50. Entendeu? Você já perdeu aí quase 10% na brincadeira, né? Então você vê, até isso chegou lá, tinha uma pessoa que mexia com isso. Entendeu? Aí aquela pessoa ela trocava pra gente pelo valor máximo. Entendeu? Pelo valor máximo. Pelo valor, como se eu fosse comprar, né? Pagar 6, ela dava 6. Você entendeu? Quer dizer, então isso aí o dinheiro também rendeu mais. Né? Se a senhora que fazia o almoço para levar para a gente lá, morava longe, vinha com uma bacia desse tamanho na cabeça, com aquele monte de comida, e ela magrinha, meu, assim, magrinha assim, nem você, Marcos, magrinha, com aquele negócio, vinha com aquele peso, entendeu? Na hora de ela levar de volta vazio, já era pesado, imagina na hora que ela trazia. Era 2, 3 quilos de arroz por dia que cozinhava, mais 1 quilo de feijão, o povo todo. Então, voltando, né? Porque a gente está falando, quando você começa a ficar ali, entendeu? Ligado mais com Deus e pedindo para que as coisas aconteçam, né? E aí as coisas foram acontecendo. Então, esse é o caminho que a gente tem que tentar entender aonde a gente tem que deixar que Meixo Sama atue, que Kanon atue na vida da gente, entendeu? Porque aí as coisas vão ficando mais leves. A gente passa por situações, né? Quando a gente está com o Meixo Sama ali, a gente passa e a gente entende que aquilo é uma purificação, que aquilo é um momento, de algum momento da vida, que tem a vida espiritual, que a vida continua, entendeu? E aí você consegue levar aquilo de forma mais leve, né? A gente tem que entender muito o que a gente está fazendo nessa vida aqui. A nossa vida não tem sentido se você não cumprir a sua missão que você veio aqui fazer. Você tem uma missão, se você não está cumprindo a sua missão, a vida fica sem sentido. Não. Ela tem que ter um sentido. Qual é o sentido da vida? É trabalhar para que a gente tenha um mundo melhor e eu esteja feliz nesse mundo melhor, que as pessoas estejam felizes no mundo melhor. Como é que eu posso fazer isso? De várias formas. Entendeu? Dedicando na igreja, no seu trabalho. No seu trabalho lá, está, sabe? Procurando fazer a coisa de forma séria, honesta, com alegria, em casa, com alegria, entendeu? É assim que a gente vai conseguir. Procurar pôr beleza nas coisas que está fazendo. A gente estava comentando, aí que agora está tão simples e tão linda, né? Ela está simplesinha assim, ó, mas ficou tão bonitinha, né? Aqui a gente está com florzinha do quintal. Pedimos para botar florzinha do quintal. Então, tudo isso ajuda, né? Lugar limpo, lugar bonito. E assim. Então, para cada tipo de coisa, a gente tem uma forma de a gente estar aliviando as coisas. Entendeu? Então, procurar estudar ensinamento, procurar entender ensinamento. Tá? Ontem a gente fez uma outorga ontem para uma pessoa, para a Pamela, que ela mora em Calais, na França, né? Eu não falo francês, né? E aí precisava comunicar com ela. Aí eu entro lá no Google, Aí ontem eu perguntei, que eu fui falar com ela ao vivo, se tinha alguém que falava francês. Aí apareceu a Márcia e tinha o Vinícius também, que o Vinícius ele é canhadão, entendeu? Mas o Vinícius fala francês. Quer dizer, Meixo Sama botou duas pessoas que falavam francês aqui ontem, no momento que a gente precisava para fazer uma outorga de Ricardo com uma pessoa que fala francês. Entendeu? Essas coisas que eu falo que vêm na mão, veio na mão.
Entendeu? Aí a Márcia falou com a moça se entendeu com ela lá, a gente pegou, transmitiu, fizemos outorga para ela aqui. Hoje já fui lá no correio, bonitinho, já coloquei no correio, vai chegar para ela lá na França. Aí quando chegar lá, ela vai ligar, a gente vai fazer outra vez a oração e ela vai pôr o Ricardo no pescoço. Dessa forma, entendeu? Quer dizer, então, essas coisas a gente tem que entender, que tudo vem e se encaixa. Vem e se encaixa. Lá na igreja, lá quando a gente foi para fazer o dia da inauguração, então que assim, lá tem aqui o altar, né? Só que lá é bem maior, gente, lá é bem grande, sabe? Aí aqui desse lado aqui, para cá um pouquinho, tem a parede, tem uma porta, que seria a sala de oferenda. E mais para cá, seguindo assim, tem uma paredinha, tem uma outra porta, que é o escritório, tá? Para poder fazer entrevista, para o ministro ficar, né? Só que estava só um buraco da porta sem ter o acabamento em cima ainda. Mas não dava mais tempo, a gente falou, vamos inaugurar assim, né? Pois chegou lá uma moça, que é membro, a Dete, que trabalha com decoração de festas. Gente, ela chegou, ela botou cortininha, fechou aquela porta, botou outra cortininha, fechou outra porta, tinha uma caixa lá de gratidão que não deu tempo de pintar, muito feinho. Ela foi lá, o grampeador grampeou, pegou assim o paninho, foi fazendo preguinha, ficou a coisa mais linda do mundo, entendeu? Pegou as cadeiras, decorou as cadeiras, que nem de casamento que vai, bota aquele tecido, bota lacinho, sabe? Então, você fala assim, pô, da onde saiu? Né? Às vezes você fica ali batendo para achar um negócio e não consegue, de repente as coisas vieram tudo na mão. Só botar luz, aí apareceu um que era eletricista, membro, aí o outro que ia se outorgar também, que entendia de eletricidade, de repente fizeram a parte elétrica, e assim foi as coisas. Então isso que eu falo às vezes, as coisas de meio-chão às vezes vai acontecendo. Quando a gente foi para fazer aqui, eu, o ministro Márcio, a ministra Silvia, o pessoal mais antigo, né? Gente, esse piso não tinha. Esse forro não tinha. Entendeu? Esse banheiro era um banheiro só, feio, horrível. Sala de oferenda era uma cozinha muito feia. Lá atrás não tinha nada, só aquele quartinho. O resto não tinha mais nada, não tinha piso, não tinha nada, era só um cimentão. É como se fosse uma garagem lá atrás. Entendeu? Era isso que tinha. Aí começamos a fazer, e as coisas foram se encaixando. Foi aparecendo dinheiro. Aí vamos fazer o banheiro então. Ah, vamos pôr o piso. Aí fomos fazendo, ficou bonito, não ficou? Da onde saiu? Não sei. Como é que a gente conseguiu fazer isso aqui em 2 meses? Não sei. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Lá em cima acontece primeiro. A gente tem que não atrapalhar. A gente tem que trabalhar para não atrapalhar. Deixar as coisas acontecerem. Entendeu? Tá bom, gente? Falei demais hoje, né? Estou entusiasmado hoje, tá bom? Obrigado, bom fim de semana. Amanhã tem dedicação de limpeza, estão todos convidados, tá bom? É um momento de preparar a casa para a semana inteira, para aqueles que vão vir durante a semana, né? Ontem não tinha nem lugar para sentar, ontem estava bonito, né? Tá bom? Gente, obrigado.